Meus irmãos, mais uma vez, boa noite a todos, graça e paz de Jesus a todos, amém? Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo no livro de Josué, capítulo 14, nós vamos ler do verso 6 ao verso 15, Josué 14, de 6 a 15, Josué é o sexto livro da sua Bíblia, logo depois de Deuteronômio, você tem o livro de Josué, capítulo 14, versículos 6 a 15. Se você percebe alguém sem Bíblia, então compartilhe a sua Bíblia com essa pessoa para que todos nós possamos acompanhar a leitura do texto. Todos encontraram? Amém? Eita, o amém foi fraco. Todos encontraram aí? Ótimo, vamos lá então. O texto diz assim: os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 45 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor naquele dia. E ele jurou, e então Moisés jurou, dizendo: certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora eis que eu estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser herança dele. Por isso, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até os dias de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor Deus, o Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Vamos orar mais uma vez? Oremos. Deus do céu, muito obrigado por estarmos diante da Tua palavra santa nessa noite. Nós pedimos em nome de Jesus que o Espírito Santo nos ensine aquilo que o Senhor deseja que nós aprendamos hoje. Amém. O livro de Josué nos conta a continuação da peregrinação do povo no deserto e, na verdade, a conclusão da promessa de Deus em levar o seu povo para a terra prometida. Os irmãos sabem muito bem que o povo de Israel passou mais de 400 anos escravo no Egito. E eles clamavam todos os dias a Deus, pedindo que Deus os livrasse daquela escravidão. Deus levantou um homem chamado Moisés. Moisés, pelo poder de Deus, foi lá, libertou o povo de Israel, e o povo de Israel passou a peregrinar no deserto. Quando o povo de Israel chegou perto do lugar que era a terra prometida, a Canaã, a terra de Canaã, então o Senhor Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra com o povo. Moisés foi aquele que libertou o povo, caminhou com ele no deserto, mas morreu antes de entrar na terra prometida. Porém, Deus já estava preparando um outro homem que iria concluir essa peregrinação do povo e levar o povo a entrar na terra prometida, e esse homem era Josué, filho de Num. Josué era auxiliar de Moisés, ele era capitão do exército de Israel, lutava as batalhas do povo de Israel e foi sendo preparado ali por Deus até que Moisés morreu e ele assumiu então a liderança do povo. De maneira miraculosa, maravilhosa, Deus fez com que Josué guiasse o povo, atravessasse o rio Jordão, Deus derrubou as muralhas
de Jericó, a primeira cidade de Canaã. Ele derrubou as muralhas de Jericó, ele fez com que o povo vencesse a batalha contra o povo de Jericó, que era um povo muito poderoso. Então, de maneira maravilhosa, Deus foi dando aquela terra prometida ao seu povo, o povo de Israel. Só que se engana quem pensa que a Canaã, a terra de Canaã, ela foi conquistada só na batalha de Jericó. A batalha de Jericó foi só a primeira. E não foi conquistada também num dia ou dois, nem dentro de um ano, mas durante vários anos. E ao longo de várias batalhas, o povo de Israel ia avançando por aquele território que hoje é o território de Israel, ele ia avançando, derrotando os povos que moravam naquela terra, tomando aquelas cidades e se estabelecendo naquelas cidades. Então eles tiveram que batalhar por muitas batalhas para ir ganhando os territórios, e à medida que eles iam ganhando os territórios, eles iam dividindo entre as 12 tribos de Israel. Josué derrotou vários reis, e depois de derrotar o rei de Jerusalém, que se chamava Adonisedeque, e os seus aliados, vou falar o nome deles aqui, Oão de Hebron, Pirã de Jarmute, Jafia, o rei de Laquis, e Debir, o rei de Eglon. Depois de derrotar esses, Josué ainda derrotou outros muitos reis e conquistou os territórios do norte de Canaã. Depois disso, Josué dividiu a terra entre as tribos de Israel, mas faltava ainda a terra que caberia a um homem chamado Calebe, que era companheiro de Josué desde que eles eram jovens, que tinham lutado muitas batalhas ao lado de Josué desde que eles eram bem jovens, pelo povo de Israel. Deus tinha feito uma promessa a Calebe, e aí depois que Josué então conquista todos aqueles territórios do norte, Calebe vem então reivindicar a parte que era dele, a terra que era dele. E é interessante que a gente vê nesse texto que eu li, que no versículo 8, no versículo 9, no versículo 14, você pode dar uma olhadinha aí, vão se repetir as mesmas coisas em relação a Calebe. No verso 8, no 9, no 14, vai se repetir que Calebe perseverou. Ele perseverou no Senhor. Ele esperou no Senhor até que finalmente ele pudesse tomar posse da terra que Deus havia prometido a ele. Então, Josué foi um homem que aprendeu a esperar no Senhor. Você gosta de esperar? Pois é, eu também não gosto não. Também não gosto não. Você já teve que resolver alguma coisa por telefone? Talvez com uma operadora, talvez a internet quando cai, né? Alguma coisa que você queria comprar, alguma coisa que deu errado. Aí você entra lá no call center da loja ou da operadora, e aí vem aquele monte de gravação. Né? Se você quer pagar, aperte 1. Se não quer pagar, aperte 2. Se você está ficando com raiva, aperte 3. Se você quer quebrar o telefone já, então aperta o 4. E por aí vai, né? E aí, depois que a gente consegue finalmente entrar, aí tem aquela musiquinha. Rapaz, dá uma... Não é não? Uma inquietação, porque a gente, de fato, não gosta de esperar. A gente quer as coisas logo, a gente quer as coisas imediatamente. E ainda mais nos dias de hoje, em que tudo é imediato, tudo é rápido. Comunicação hoje é muito rápida. Você manda um WhatsApp para uma pessoa e você vê lá o nomezinho lá, online. Você manda o WhatsApp. Se a pessoa não responder em segundos, você já fica, né? Como é que pode? A gente manda um recado, a pessoa vê. E agora tem esse negócio que não fica mais azulzinho, a pessoa fica se escondendo aí. Está online, eu sei que está vendo. Eu sei que você está vendo. Por que não responde? Né? Aquela aflição. Comunicação é tudo muito rápido, não é? Comida, hoje em dia. Antigamente, sua avó, para fazer a comida, como é que ela ia fazer? Tinha que ir lá pegar a lenha, fazer o fogo, pegar a galinha, quebrar o pescoço, depenar a galinha, depois preparar a galinha, cozinhar a galinha, começava a preparar o almoço 5 horas da manhã. Hoje em dia, como é que é nosso almoço? A galinha está lá num pacotinho, você pega a comida pronta, bota no micro-ondas e em 5 minutos você tem a sua comida já prontinha.
E quando a gente vai para a pizzaria, que a gente pede uma pizza e demora, aí vem o garçom enganar a gente com aqueles pratos. Não é assim, né? Você está lá esperando, pediu a pizza há 2 horas, vem o garçom com prato. Se eu quisesse comer prato, tinha pedido prato, eu queria pizza, né? Mas não tem esse negócio que agora tudo é rápido, então a gente quer tudo para a hora que Deus prometeu. A gente quer que tudo aconteça dentro do nosso tempo. Mas com Caleb nós vamos aprender a esperar no Senhor. Caleb foi um homem que esperou no Senhor. E alguém que espera no Senhor, de acordo com o que nós vemos na história de Caleb, é alguém que enxerga os desafios baseado na fé que tem em Deus, no Deus a quem ele serve. Se você der uma olhada aí no verso 7, verso 8, o texto vai dizer assim, no 7, ele diz o seguinte, eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Aqui, quando Josué está conversando com Caleb, quando Caleb está conversando com Josué, aí sim, 45 anos depois, né? Ele tinha 40 anos quando isso aconteceu, ele está se referindo a uma história que está registrada lá em Números capítulo 14. Números capítulo 14. Está tão pequenininho aqui que eu não vou nem pedir para vocês lerem, mas eu vou ler para vocês aqui, tá bom? Lá em Números 14 diz assim, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram suas roupas e falaram a toda a congregação, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente que não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Porém, versículo 24, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Deixa eu explicar para vocês aqui rapidamente. O povo de Israel, lá em Números capítulo 14, na verdade no capítulo 13, eles chegam diante de Canaã, visualizando a terra prometida. E Moisés, como era um bom estrategista, antes de entrar, ele não ia entrar de qualquer jeito, ele não sabia o que tinha lá dentro dos muros, ele mandou 12 espias, um representando cada tribo de Israel. 12 espiões, para verem como é que era a terra. Quando esses 12 homens voltaram, 10 deles ficaram assim, atemorizados. E acabaram espantando o povo, porque eles disseram o seguinte, não tem condição. Cidades são fortificadas, os anaquins estão lá. Os anaquins eram homens de grande estatura, eram gigantes, homens de guerra. Os anaquins estão lá, diante desses anaquins nós somos como gafanhotos, olha aí. Eles se enxergavam como gafanhotos. Não vamos entrar aí, não, se a gente entrar aí, a gente vai morrer. Mas Josué e Caleb tiveram um ânimo diferente. Eles disseram, não, se o Senhor for conosco, se a gente não for rebelde ao Senhor, o Senhor vai nos dar. Enquanto que os 10 espias disseram, nós somos como gafanhotos, Caleb e Josué disseram, eles são como um pão, que a gente vai lá e vai devorar. A visão, o prisma sobre o qual olhavam os 10 espias era de baixo para cima. Então eles se viam como gafanhotos diante daqueles gigantes. O prisma sobre o qual Josué e Caleb olhavam era de cima para baixo, a visão de Deus. E olhando de cima para baixo, eles viam o quê? Todo mundo lá é pequeno diante de nós. Não existe ninguém mais poderoso do que o nosso Deus. Se o nosso Deus for conosco, Ele vai nos dar a vitória. Se nós confiarmos em Deus, se nós tivermos ânimo, nós vamos vencer aqueles gigantes. A terra é boa, a terra mana leite e mel. Cada cacho de uva era tão grande que precisava de 2 homens para carregarem o cacho de uva, né? O texto dizia lá, né? Eles eram carregando, 2 deles carregando o cacho de uva. Então era terra muito boa.
Os 10 espias ficaram com medo. Josué e Caleb, não. Por quê? Porque o Caleb enxergava as coisas sob a ótica de Deus, enquanto os outros enxergavam sob a sua própria visão. Caleb aprendeu a olhar para os desafios da vida segundo a visão que ele tinha de Deus e a fé que ele tinha no Deus a quem ele servia, não segundo a sua própria capacidade, não segundo a sua própria força. A Bíblia nos diz que os que esperam no Senhor sobem com asas como águias. A águia vê as coisas de onde? De cima. Os que esperam no Senhor sobem como águias, conseguem ver as coisas de cima, conseguem ver os desafios sob a ótica de Deus. Que nós tenhamos uma visão de vida de cima, ou seja, sob a ótica de Deus, confiando sempre no Senhor, no poder dEle, no poder do Deus a quem nós servimos. Os desafios que nós enfrentamos na vida, como pessoas, individualmente falando, nas nossas famílias, são gigantes, irmãos. São gigantes. Nós vivemos num mundo, e principalmente no nosso contexto aqui de cidade, com poucas possibilidades. Poucas possibilidades. Se nós começarmos a enxergar as coisas como se fôssemos gafanhotos, nós vamos paralisar. Se nós começarmos a esperar somente na nossa capacidade, naquilo que a gente pode fazer, nós não conseguiremos avançar. Mas se nós aprendermos a esperar no Senhor, ou seja, a olhar as coisas sob a ótica de Deus, então nós conseguiremos glorificar o nome dEle através das vitórias que Ele mesmo vai nos dar. Hoje de manhã na EBD nós tivemos um estudo sobre Esmirna, não é? Esmirna, a igreja de Esmirna. Inclusive domingo passado eu cometi um erro, porque eu disse que somente 2 igrejas não tinham repreensão, mas na verdade tem Esmirna também. O irmão Alas me mostrou lá na Bíblia que tinha Esmirna também, né? Então a Esmirna era uma igreja que era pobre, como a irmã Elaine explicou muito bem, uma igreja que tinha, por causa da perseguição, os seus bens retidos pelo governo, mas mesmo assim eles eram ricos e poderosos. Por quê? A força deles estava em quem? A força deles estava em Deus. Então, diante dos desafios da sua vida, diante daquilo que você vai enfrentar, aprenda a olhar sob a ótica de Deus. Aprenda a encarar esses desafios, não pela sua força e pela sua capacidade, mas de acordo com o Deus em quem você crê. Nós podemos dizer que somos uma igreja pequena, somos uma igreja do interior do Ceará. O que é que nós podemos fazer em termos de grande comissão, por exemplo? O que a gente pode fazer para alcançar o mundo? O que é que nós aqui, na cidade de Ipaporanga, podemos fazer para alcançar o Ceará para Cristo, já que nós estamos falando sobre missões estaduais? Sozinhos, nós não podemos nada. Pela nossa própria força, a gente não vai a lugar nenhum. Mas se a gente esperar no Senhor, ou seja, se a gente confiar nele e depender dele, com certeza, nós seremos usados poderosamente para que o Evangelho se espalhe para todos os lugares, a partir deste lugar onde o Senhor colocou a sua igreja. Amém? Então, o homem que espera no Senhor, a mulher que espera no Senhor, aprende a olhar os desafios sob a ótica de Deus, olhando para o Deus em quem ele crê, e não olhando para o tamanho do desafio que está diante dele. Segundo lugar, quem espera no Senhor, crê que ele cumpre as promessas que faz. Não importa o tempo que demore. Não importa o tempo que demore. Olhe comigo de novo o versículo 10, por favor. Você tem aí? Verso 10 diz assim: E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que eu estou com 85 anos. 45 anos depois, Caleb ainda cria que Deus cumpriria sua promessa feita lá em Cádiz Barneia. 45 anos depois. Será que 45 anos depois, muitos de nós aqui ainda acreditariam
que a sua resposta, a resposta às suas orações seria dada por Deus? Será que nós seríamos capazes realmente de esperar tanto tempo para ver uma resposta de oração da parte de Deus respondida para nós? Ou será que nós já teríamos esmorecido na fé depois de 45 anos? Eu acredito que muitos nem chegariam à metade disso, já desistiriam da fé, já desistiriam de caminhar com o Senhor, já colocariam diante de Deus a pecha de que Ele não escuta as nossas orações, já ficariam em dúvida sobre a sua própria salvação e relacionamento com Deus. O que será que eu tenho feito de errado, que Deus não me deu ainda tudo aquilo que eu tenho pedido? Mas o fato é que a história de Caleb nos mostra que Deus sempre cumpre as suas promessas. Deus sempre cumpre as suas promessas. A Bíblia vai nos falar de um outro homem, chamado Simeão. Simeão tinha recebido uma promessa de Deus. Deus havia prometido para ele que antes dele morrer, ele iria ver o Salvador, ver o Cristo encarnado, o Messias encarnado. E isso se cumpriu na vida dele quando ele estava bem idoso. A Bíblia diz, Simeão o tomou nos braços, menino Jesus, né? Pegou Jesus, ainda bebê, nos braços. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Deus havia prometido, não sabemos quando, quanto tempo passou. Esse homem já era bem idoso, mas mesmo assim, Deus cumpriu a promessa que havia feito. Eu vou dizer uma coisa para você, crente tem que ter um coração forte, viu? Porque muitas vezes Deus nos deixa esperando até os 45 do segundo tempo para atender a nossa oração. Muitas vezes Ele deixa chegar na prorrogação para atender a nossa oração. Mas Deus sempre cumpre as suas promessas. Agora deixa eu falar um pouquinho de promessas. Pode ser que Deus tenha feito a você uma promessa muito individual, muito pessoal. Algumas pessoas têm orado, e eu louvo a Deus por isso, admiro isso. Têm orado pela conversão do seu esposo, por exemplo. E talvez nesse tempo de oração, Deus já tenha dito para você: eu vou quebrar o coração dele. Eu vou ouvir a sua oração. Continue orando. Continue orando. Deus vai cumprir essa promessa. Amém? Pode ser que Deus tenha te prometido uma outra coisa, talvez um filho, talvez... Bom, são tantas coisas que Deus pode ministrar ao seu coração, no seu tempo de oração, na sua busca individual por Ele. Não é exatamente desse tipo de promessa que eu quero falar, nem das promessas temporais, daquilo que Deus pode, quer nos dar nessa vida, aqui e agora. E eu não nego que Deus realmente pode nos dar muitas bênçãos, aqui e agora, nessa vida, aqui e agora. Porém, queridos, de todas as promessas que Deus nos fez, de todas as promessas que Deus fez para mim, a principal é a promessa da vida eterna. A promessa que Deus havia feito para Caleb tem um paralelo espiritual para nós. Qual era a promessa? Olha, eu te prometi uma terra, Hebrom será tua. Um dia você vai pisar em Hebrom, a terra vai ser tua e da tua descendência. Deus havia prometido Canaã, a terra que mana leite e mel, para o povo de Israel. E Deus cumpriu. Deus guiou o povo até lá e deu toda aquela terra para o povo de Israel. Deus também nos prometeu uma terra, ou melhor, uma morada. Deus também nos prometeu uma Hebrom. Deus nos prometeu também uma Canaã. Essas não são terrenas, mas são celestiais. Deus está nos conduzindo para as moradas eternais. Deus está nos conduzindo para a Canaã celestial. Essa é a maior promessa. A Bíblia diz que um dia entraremos nessa Canaã. E esse dia, meus amados irmãos, será um dia glorioso. Amém?
Esse dia será glorioso, assim como Caleb nunca duvidou de que um dia herdaria Hebrom. Nós não devemos duvidar que um dia entraremos nessa terra. Nós não devemos duvidar que um dia Jesus voltará para nos buscar, para estarmos com Ele, aonde Ele está. Ainda que morramos, ainda que estejamos no pó da terra, ainda que, por uma desventura, o nosso corpo já tenha sido desintegrado lá nas profundezas dos mares. A Bíblia diz que até o mar dará os seus mortos. A Bíblia diz que a trombeta de Deus soará, e os que morreram em Cristo, tenham sido sepultados ou não, tenham sido cremados, tenha tido o seu corpo o destino que tenha tido, quando a trombeta de Deus tocar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, ressuscitarão em glória. Os que estiverem vivos serão transformados, e todos os crentes, todos os que esperam no Senhor, irão com o Senhor para a glória dos céus. As portas da Canaã celestial haverão de se abrir, e nós entraremos e louvaremos a Deus, andando para lá e para cá, nas ruas de ouro que estão preparadas para nós. Aleluia! Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Portanto, como diz Hebreus capítulo 10, verso 23, retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Se Ele disse que vem, Ele vem. Se Ele disse que vai nos ressuscitar, nós ressuscitaremos. Se Ele disse que irá nos transformar se estivermos vivos nesse dia, assim será. Ele não falha. Quem espera no Senhor, crê que Ele sempre cumpre as suas promessas. Caminhando para o final, aquele que espera no Senhor sente-se forte e disposto para lutar pelo seu Senhor. Amém? Leia comigo o verso 11 e verso 12. Versículo 11. Diz assim, meus amados irmãos, olha o que é que o Caleb diz. Rapaz, é muita diferença com o depoimento de muitos irmãos nos dias de hoje. Olha o que Caleb diz. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. Quando Moisés enviou ele para espiar a terra, ele tinha quantos anos? 40. Estava na flor da idade. O pessoal diz que a vida começa aos 40, né? Então eu nem comecei a viver ainda, né? Coisa boa. Estava na flor da idade, 40 anos. Mas agora ele tinha quantos? 85. Aí o cabra com 85 já está meio baleado, né? O cabra com 85 já está meio, né, maltratado. Mas ele disse que não. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los como Ele mesmo prometeu. Isso é um cabra de 85 anos falando. Josué, me dê minha terra. Mas talvez Josué tenha dito, mas Caleb, os anaquins ainda estão lá. Quem eram os anaquins? Eram os gigantes, caras, homens de guerra, grande estatura, preparados. Ele disse, não, eu vou meter a peia em tudinho. Se preocupe não, se o Senhor for comigo, eu vou expulsar todos eles de lá. Um cabra de 85 anos falando isso. Ele era um homem que esperava no Senhor. E quem espera no Senhor, não importa a idade, está sempre disposto a lutar pela obra do Senhor. Ora, a Bíblia nos diz que homens como Abraão e Moisés foram chamados também na fase da sua fase idosa. Abraão tinha 75 anos de idade quando Deus mandou ele sair da terra dele e ir para um lugar onde ele iria indicar. Um homem com 75 anos não quer sair para lugar nenhum. Ele quer ficar na terra dele, no rancho dele, balançando na rede dele, curtindo os netinhos dele.
Mas Deus disse para o Abraão, 75 anos, sai da tua terra. E ele saiu e foi. Moisés foi comissionado por Deus para libertar o povo quando tinha 80 anos. E é interessante, com 80 anos, Moisés também não estava se balançando na rede, não. Ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. Estava fazendo o seu trabalho de pastor de ovelhas. Esses homens também eram avançados em idade, mas seu espírito era fortalecido a cada dia por sua fé e comunhão com Deus. Queridos, a Bíblia nos diz, em Isaías 40, verso 31, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Olha a Bíblia se cumprindo aqui na história desses homens, na própria Bíblia. Infelizmente, hoje nós vivemos no meio de uma geração de pessoas cansadas, indispostas, pelo menos quando o assunto é servir ao Senhor. Há quem tenha disposição para tudo, menos quando o assunto é servir ao Senhor. Não é assim? Infelizmente. Eu me lembro de uma missionária, muito amiga nossa, foi uma bênção em nossas vidas. Está aposentada hoje. Aposentada assim, ela aposentou, mas continua lá trabalhando na cidade dela. Ela é de São Fidélis, lá no Rio de Janeiro. Missionária Iracema de Souza Batista. Mulher Batista até no nome. Iracema de Souza Batista. Ela, quando eu a conheci, na verdade, quando aconteceu isso que eu vou dizer para vocês já, ela tinha 65 anos de idade, mais ou menos. 65 anos de idade. Essa mulher plantou 3 igrejas no estado do Ceará. Uma no Sertão, lá em Quixadá. Plantou a PIB do Tianguá, onde eu fui pastor depois. E plantou a PIB de São Benedito, que é pertinho de Tianguá. 3 igrejas. Uma mulher, 65 anos. Quando eu era pastor em Tianguá, eu fui visitar a nossa congregação, que era São Benedito. E ela já, além da congregação em São Benedito, ela já tinha um outro trabalho numa localidade chamada Jussara. E ela disse, pastor, vamos lá comigo, quero que você conheça. Eu, bora, missionário. Eu achando que eu ia abafar. Mais jovem, né? Mais saúde. Quer dizer, mais saúde não, talvez ela tenha mais saúde que eu. Mais jovem, mais disposição. Bora lá, missionário. Pastor, a gente vai fazer visita. Eu, bora, vamos lá, estou aqui com a senhora. Fomos. Chegamos em Jussara, a gente foi de carro para Jussara, até aí tudo bem. Quando chegou lá, a gente começou a fazer as visitas. Em veredas, literalmente, veredas. Estreitinhas. A gente entrava numa vereda e saía em outra, entrava em outra, e saía em outra, e visitava as pessoas, e falava com as pessoas. Rapaz, mas teve um momento que aquela mulher era um pique tão grande, ela andava num passinho assim, tão ligeirinho, tão apressado, que eu atrás aqui, não conseguia acompanhar, não. Eu disse, meu Deus, como eu estou morto, como eu estou cansado. Essa mulher não se cansa, não. A gente olha para a vida dela, parece que ela era incansável. Incansável. Uma vez por ano ela vem a São Benedito. Visita todo mundo, continua fazendo a obra, empenhada na obra do Senhor. Eu creio que essa mulher vai servir ao Senhor até o último dia da sua vida. Não tem cansaço para ela. Ela espera no Senhor. Hoje em dia, meus irmãos, vê se você concorda comigo. É tudo muito difícil. Não é não? Tudo é muito difícil. Se tiver programação de manhã, eu não venho à noite. Já fui de manhã, para que eu vou à noite? Sou nem o morcego que tem em cima lá do teto da igreja, para viver na igreja. Se a viagem for longa, vamos para onde, pastor? Bem ali. Esse é bem ali, quantos quilômetros? Ah, vou não, pastor. Vou não, vou ficar muito cansado. Se tiver programação durante toda a semana, eu critico a igreja. Para que tudo isso? Então, não tem outra coisa para fazer, não. Todo dia na igreja, isso é muito cansativo. Não é mais ou menos assim? Me parece que falta aos crentes de hoje a perseverança que havia em Caleb. 85 anos, e o cara doido para brigar. Ou vem macho, aquele Caleb. Doido para brigar, doido para expulsar os anaquins, doido para conquistar a terra, doido para fazer a obra do Senhor. Eu creio, queridos, que o segredo dessa força de Caleb, dessa força do Moisés, eu creio que a força do Abraão, já idoso,
Eu creio que o segredo da força da Iracema, lá em São Benedito, era a comunhão que eles têm com Deus. No caso dos homens da Bíblia, que eles tinham com Deus. A comunhão, o relacionamento, conhecer a Deus, o esperar no Senhor. Eu creio que o que movia esses homens, Calebe, Moisés, Abraão, Josué, o que move a Iracema e tantos outros que têm entregue a sua vida nas mãos do Senhor, além do seu relacionamento com Deus, é um sentimento de profunda gratidão. Eu estou vivo. Pode ser que as coisas não estejam muito boas, mas eu estou vivo. Mais do que isso, eu sou grato ao Senhor, porque eu estou salvo. Eu vou para a glória dos céus. O meu Senhor nunca me abandonou. O meu Senhor sempre me deu o que eu precisei. Quem sou eu para negar alguma coisa a Deus? Quem sou eu para negar um dia de vida a Deus? Quem sou eu para negar um dia de descanso a Deus? A minha vida é dele. Se eu tiver que gastá-la nos caminhos dele, para a obra dele, assim será. Quem espera no Senhor não se cansa para fazer a obra do Senhor. Sente-se forte e disposto para lutar até o fim. Amém? Seja um crente cansado, não. Se você tem vivido assim, cansado, né, indisposto, tudo é difícil, para que essa arruma de culto nessa igreja, né? Ore ao Senhor, busque ao Senhor, busque ânimo no Senhor, e Ele há de revigorar as suas forças. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Bia está aí? Bia, por favor. Vamos orar ao Senhor Deus, nosso Pai, agradecendo pela sua palavra e por esse tempo juntos. Eu não vou nem perguntar se tem alguém cansado, porque se tiver, eu começo a pregar de novo. Que é sinal que você não entendeu nada. Sei que não tem ninguém cansado aqui, mas a gente vai agora orar ao Senhor, agradecer a Deus por esse tempo juntos na sua presença. E depois, se você puder, vá para casa não, vá lá para trás. Vamos ali continuar a nossa comunhão, comer juntos e ajudar a obra missionária. Amém? Deus, nosso Pai, muito obrigado. Muito obrigado por estarmos mais uma vez alimentados aqui hoje. Muito obrigado por sairmos daqui hoje com essa sensação de que o Senhor realmente falou conosco. Muito obrigado pela Tua palavra, que é sempre viva e vem ao encontro das nossas necessidades e nos mostra aquilo que nós precisamos fazer e a forma que nós precisamos viver. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, abençoa essa igreja, continua abençoando essa igreja, esses irmãos aqui presentes. Nós aprendamos a esperar em Ti, aprendamos a confiar em Ti diante dos desafios que se apresentam para nós. Que nós possamos, ó Deus eterno, aprender a entregar de fato a nossa vida completamente nas mãos do Senhor. Nós possamos, Deus de amor, confiar que o Senhor cumpre todas as Tuas promessas. Não importa o tempo que se passe, o Senhor é fiel. E aquilo que o Senhor diz, o Senhor fará. Nos leva em paz para os nossos lares. Nos dá uma semana de paz na presença do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus. Que a graça de Jesus, o Teu Filho, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o Teu povo, hoje e sempre. Amém. Pode sentar. Enquanto a Bia vai fazer um pós-lúdio, você pode mais uma vez orar ao Senhor. Ore silenciosamente, agradecendo por esse tempo, enquanto estarei indo à porta para cumprimentar os irmãos. Gostaria só de dar um aviso que eu esqueci. Durante a semana que estaremos fora, vai ter programa Mais de Deus. Programas serão gravados. E uma das mensagens que vai ser veiculada lá no programa vai ser essa que a gente acabou de pregar aqui. Tá bom? Então vai ter o programa com música e pregação. Só não vai ter a live e aquela interação, porque não vai ter apresentador. Tá bom? Que Deus... Aliás, domingo tem apresentador. Domingo é a irmã Verinha que vai apresentar. Só de segunda a sexta, tá bom? Deus abençoe a todos.